Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para dar início ao culto de hoje. Assim oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa noite, para juntos louvar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Fica conosco, abençoa cada irmão que aqui chegou, abençoa os irmãos que não vão poder chegar, abençoa os que estão a caminho, Senhor. Vai de encontro aos enfermos, Pai, aqueles que estão doentes, Senhor, que não conseguem caminhar para a tua casa, que o Senhor abençoe, dê saúde, faça a sua vontade, Senhor. Usa cada grupo, Senhor, que vai louvar aqui nessa noite, o Ministério Feminino, as crianças, o Ministério de Louvor. Usa o nosso pastor, Senhor. Usa ele como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, nessa noite. Nos abençoa, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar o hino 112 do nosso cantor cristão. Vamos louvar bem bonito para Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória.
aleluia. Vamos louvar o 329. Quantas bênçãos, né? Vamos agradecer, porque nós temos muitas bênçãos para agradecer o Senhor, né? Se fosse contar, a gente ficava aqui a noite todinha. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizem de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizer de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas triste teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar? Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizer de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vire outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizer de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizer de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém, né? Quantas bênçãos a gente tem, né? Para agradecer a Deus todo dia, toda hora, né? Agradecer pelos livramentos, pelo privilégio de estarmos aqui essa noite, né? Somos gratos a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 115, para fazermos a leitura da palavra. Ler por ali para ficar uma leitura, porque a minha tradução ela é diferente. Vamos todos juntos?
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra dele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a legião do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Esse salmo é um salmo muito lindo, né? Maravilhoso, como é a palavra do Senhor, que ele diz que os que têm ouvido não ouvem, que têm mão não cheiram, né? Mas nós confiamos e temos o Senhor, que é vivo, né? Que luta por nós. Amém? Hoje vamos parabenizar a nossa irmã Wilma, né, que está ficando novinha hoje, mas completando mais um ano de vida. Parabéns para a nossa irmã Wilma, que Deus abençoe ela grandemente, né? Dê a ela saúde, paz, felicidade e muitos anos de vida. As crianças vão louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Feliz dia para as crianças, né? Que Deus abençoe as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, né? As nossas crianças grandes, que sempre vão ser crianças, né? Os nossos filhos nunca vão deixar de ser criança, né? Para a gente vão ser sempre crianças, amém? Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso.
mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está aqui guardado. Pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu. Mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que Deus continue abençoando nossas crianças, né? Que da boca das crianças saia o perfeito louvor, né? Amém? O Ministério Feminino está com a oportunidade para louvar o Senhor. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu vou deixar aqui no livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo do 39 ao 42, que diz: Aqueles dias, levando-se Maria, foi apressada às montanhas de uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir a Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e clamou com grande voz. Disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Amém.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso fazer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Que o Deus, nosso Deus continue nos abençoando. E agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E agradecemos a Deus, né, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado à nossa irmã Wilma. E eu deixo para a meditação dela em Deuteronômio 28, não é, de 1 ao 3, né, para que ela possa meditar. E que Deus abençoe a vida dela, né, e de toda a sua família. Amém. Eu quero agradecer, né, a cada um que entrou lá no grupo da igreja e me deu os parabéns, né, que dedicou um pouquinho do seu tempo para me parabenizar, né, agradeço a Deus, e eu faço das palavras de vocês as minhas palavras de volta para vocês, né, que Deus continue abençoando vocês, agradecendo a Deus por, né, eu não pensei nunca chegar a essa idade, mas graças a Deus estou aqui com meus lindos 50 anos, né, para a honra e a glória de Deus, né? Isso é maravilhoso. Espero chegar mais diante, se for da vontade do Pai, não é verdade? E eu peço à igreja, quando se ajoelhar para orar, ore pelo meu neto, que ele está no hospital, né? Já foi socorrido várias vezes, né? E ele está no hospital. Mas eu acredito num Deus que tudo faz,
né? E tudo pode, e Ele é o Deus do impossível. Amém. Eu, irmã e a irmã estamos quites, né? Estamos de repente no 50, né? Que Deus abençoe, né? Amém. Agradecemos a oportunidade. Estamos juntos, viu, irmãs? Que eu já cheguei também faz tempo. Nos 50, desde janeiro que eu cheguei. A nossa irmã Marta está nos visitando nessa noite, né? Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você e sua família. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, né? Como eu falei, o Senhor, todo dia, toda hora, nós temos bênção para agradecer a Ele, né? Eu quero agradecer nessa noite, diante da igreja, o livramento que o Senhor Deus deu à minha sobrinha, né, de um assalto. Poderia ter acontecido coisa pior, porque aquela menina é muito apegada ao celular, né, e roubou o iPhone dela. O assaltante encostou o revólver na barriga dela e roubou o celular dela. Mas graças a Deus, né, Deus não fez com que ela tivesse reação nenhuma e não aconteceu nada com ela, né, porque o Deus que a gente serve, Ele guarda, né, a nossa família, aqueles que não é evangélico, que não vêm para a tua casa, mas através das nossas orações, o Senhor livra, né, e o Senhor protege cada um. Que possamos cada dia mais, né, orar pela nossa família, principalmente pelos que não são evangélicos, né? E que o Senhor abençoe também mais uma vez, né, as crianças, os jovens, os adolescentes. A minha criança grande hoje me abandonou. A minha criança menor já está maior do que eu, né? São eternas crianças para a gente, né? Nunca vai deixar de ser. Até a gente é um pouco criança, né? Agradeço a oportunidade, o Ministério de Louvor está com a oportunidade logo após o pastor para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé. A gente também quer parabenizar a irmã Wilma pela passagem do seu aniversário. Eu ainda não tenho 50, falta muito tempo ainda para eu fazer 50. Mas espero, quando fizer os 50, estar assim também, vigoroso, disposto para continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Aumenta o fogo do teu espírito.
Aleluias. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. À direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que faço, sou abençoado, Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que faço, sou abençoado, Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para celebrar, para adorar aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ao único que é digno de receber a honra e
consagro. Eu consagro todo o meu ser a ti. Aleluias. Vamos aplaudir o nosso Deus. Ele é digno de receber aquilo que estamos trazendo para Ele nessa noite. Amém? Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro está com a palavra. Paz do Senhor Jesus a todos. Estão felizes? Quem está alegre? Não vou dizer quem está alegre dê glória não, viu? Mas se quiser dar, pode dar, viu? Estamos felizes. Todo mundo, quando terminar o culto, vai para a casa da irmã Wilma. O churrasco é lá. Eu não sei como é que ela vai se virar para fazer churrasco ainda hoje, mas o que sai do altar tem que ser confirmado, né? Problema da irmã Wilma agora. Irmãos, a nossa irmã Mara leu Salmo 115. E esse salmo é o salmo que nós vamos meditar nele hoje à noite. Não foi nada combinado com a irmã Mara. Esse salmo também, além de todos nós sermos abençoados, né, por ele, pela ministração dele, nós esperamos que, vamos dizer o seguinte, dedicamos ele à nossa irmã Wilma também. Só no versículo 12, do versículo 11 ao 12, do versículo 12 ao 15, só do versículo 12 ao 15, que nós não vamos ler, nós vamos ler o Salmo novamente. Eu gosto de ler, né? Se fosse Salmo 119, a gente ia ler todinho hoje à noite também. 111. Perdão, 111 não, é o 119 mesmo, né? Que é bem grandão. Mas do versículo 12 ao 15, só do versículo 12 ao 15, você vai encontrar o verbo abençoará, ou abençoar, 5 vezes. Então, que as bênçãos do Senhor sejam múltiplas assim sobre a vida da nossa irmã Wilma, né? Já que ela completou 50 anos. É um Pentecostes, né? É um Pentecostes isso. 50 é a palavra para Pentecostes. Então, é um Pentecostes que esse 50 aqui, esse penta abençoado, se confirme na vida da nossa irmã Wilma. A irmã Wilma B completou 50, a irmã Mara já completou 50, a irmã Waits vai completar 50. Também aqui todo mundo vai estar convidado também para quando eu completar 50. Viu? Quando eu completar 50, todo mundo vai comemorar comigo, tá bom? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta.
tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região de silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Pai bendito, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, por estar mais uma vez na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pela vida da tua igreja. Te louvamos, ó Pai, pela bênção de poder adorar, de poder celebrar o teu nome. Te adoramos, bendito e eterno, por mais um ano de vida concedida à tua filha, a irmã Wilma, Senhor. Senhor, sei com a tua filha concedendo cada dia mais graça, sabedoria e enchendo-a do teu Santo Espírito. Pai Santo, ser também com o seu pedido de oração por seu neto, Senhor. Estenda as tuas mãos de graça. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus da vida. Senhor, que o Senhor restaure a saúde do filho dela. Assim, ó Deus, como de tantos outros que estão enfermos, e nós colocamos debaixo da tua palavra nessa noite e debaixo da cobertura de oração, Pai. Em nome de Jesus oramos, agradecidos por tua preciosa palavra que lemos agora. E rogamos-te, ó Deus, que o Senhor fale no nosso coração através da sua preciosa palavra. Amém. Graças a Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor, o Salmo 115, que em parte tem sido usado, aliás, é usado para a gente, com relação à idolatria, principalmente nos seus primeiros versículos, né, falando que enquanto perguntava-se para Israel, onde está o Deus deles? É claro, irmãos, que esse questionamento, ele vem muitas vezes, e ainda acontece hoje, porque as pessoas perguntam por que o filho da irmã é assim. Um certo pastor, fizeram esse questionamento a ele. O filho dele se distanciou dos caminhos do Senhor e começou a viver uma vida muito errada. E ele disse assim, e aí ele envolveu-se com um mundo perdido, e quando foi um dia,
ele foi vítima da violência do ambiente onde ele vivia. Ele perdeu a vida. E aí vieram confrontar o pastor. E perguntaram para o pastor assim: onde estava o seu Deus quando fizeram isso com seu filho? Aí ele disse: ele estava no mesmo lugar que ele sempre esteve. E que ele esteve no dia que crucificaram o filho dele lá na cruz por mim. O filho dele não tinha cometido nenhum mal. Deus estava no mesmo lugar e não saiu desse lugar. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo celebrado. Há muitas pessoas, até mesmo que vivem no ambiente da fé, que perdem a confiança em Deus por não compreenderem quem é Deus e quem somos nós. E muita gente tem se desanimado na caminhada, tem se desiludido, porque orou muito a Deus pedindo uma resposta e essa resposta não veio, porque fez muitas expectativas quando veio para a igreja, achando que na igreja ouviu testemunhos, aí ele pensou, chega na igreja, mas o problema vai ser resolvido. Só que a gente não é chamado aqui a viver sem problemas, a gente não é convidado a viver sem lutas. A gente recebe promessas do Senhor, que nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. E quando Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer justamente essa palavra, que nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Ele vai falar de quê? Perseguição, morte, profundidade, altura, inimigos, sejam eles quais forem. E ele vai dizer, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas ele vai viver essas coisas, vai enfrentar essas coisas. Então, o jeito é suar mesmo. Mas aí a gente tem que entender, a gente tem que ver que isso não é de hoje. Sempre houve pessoas que desistiram de Deus na caminhada. Sempre teve gente na história, até mesmo na Bíblia, que atribuiu a Deus a culpa dos seus sofrimentos, de perdas que teve. Assim como teve pessoas que desanimaram por causa de acusações de outras. E hoje também na igreja acontece isso. Tem gente que desanima porque se acha ofendido com alguma coisa ou por alguém na igreja. Isso vai sempre acontecer, isso vai sempre existir. Nesse Salmo 115, Deus, ele é mostrado aqui como aquele que nos auxilia, aquele que nos protege. Aqueles que adoram a Deus em temor, Deus vai auxiliá-los, Deus vai protegê-los, independente de onde ele seja, independente do nível social dele, se ele tem muito, se ele tem pouco, se ele é grande, se ele é pequeno, Deus vai proteger essa pessoa e vai o auxiliar. E essas são exortações que são repetidas e que eram assim consideradas necessárias para os filhos de Israel, que se encontravam recebendo zombaria dos adversários. É isso que a gente vê lá no início. As pessoas vão perguntar, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? As nações zombavam de Israel. E Israel precisava ser exortado repetidas vezes a confiar em Deus, onde quer que eles estivessem, ou pelo que eles estivessem passando. E é claro que essa arrogância, essa zombaria, essas críticas, não eram somente sentidas pela liderança, por exemplo, Moisés.
Moisés não foi acusado ou criticado pelo povo só. Moisés foi criticado por Arão e Miriam, seus irmãos. E não somente líderes, não somente ministros, não somente sacerdotes, mas aqueles mais novos, aqueles menos, digamos assim, menos experientes, menos rodados. Imagina as crianças, os mais jovens, ouvindo as acusações, ouvindo essas afrontas, o povo dizendo: onde está o Deus de vocês? Que Deus é esse de vocês? Principalmente por quê? Porque eles não viam esse Deus. E as nações pagãs estavam acostumadas a ver os seus deuses, e os deuses deles eram ídolos que eles mesmos construíam, fabricavam, e eles diziam: nós temos um Deus. Por isso que o cristianismo é um desafio da fé, realmente. Porque a gente chega na igreja e não há nenhuma representatividade exposta, por exemplo, no púlpito, nas paredes, de que há um Deus presente, a não ser manifestado através da nossa fé real, numa existência real de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. Então, esse povo vivia esse desafio, eram desprezados onde eles chegavam, por causa da sua religião, da sua fé e do seu Deus. E tudo isso é muito difícil, tudo isso era muito desconcertante, porque enquanto você chega aqui e diz assim: olha, irmãos, a irmã Amara contou hoje, Deus deu livramento à sobrinha dela. Enquanto a irmã Amara conta do livramento que Deus deu à sua sobrinha, aí tem outros que não conseguem dar o mesmo testemunho, porque não houve a mesma situação, o resultado não foi o mesmo. E aí vem os problemas de compreensão, as pessoas não conseguem entender isso, e às vezes isso é desconcertante na mente humana, na mente fraca do homem, que quer colocar Deus, que quer entender Deus nos limites dele, nas suas fraquezas, nas suas frustrações, nas dimensões que ele ocupa, no espaço que ele ocupa, ele quer limitar Deus a isso. Por isso que nós precisamos, para que a nossa fé seja cada vez mais firmada e avivada, nós precisamos, digamos assim, ver, ouvir repetidas vezes palavras como essas que virão a partir dos versículos 11 e 12. A casa de Arão confia no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ou seja, ele está dizendo nesse salmo o seguinte: se as nações não compreendem, se o mundo não vê isso, se o mundo não enxerga isso, se o mundo não compreende isso, mas que você compreenda, que eu aqui compreenda, que a gente venha compreender que Deus, que o Deus de Israel, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó, que o Deus dessa igreja, é Deus digno da nossa confiança, é Deus digno da nossa fé. E aí ele vai começar a dizer, depois dele falar que o Deus dessas nações, o Deus daqueles que afrontam Israel perguntando: onde está o Deus de vocês? Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus que esse povo diz que é Deus? Depois dele responder para esse povo dizendo: olha, o nosso Deus está no céu. E aí a questão é: me mostre qual é o Deus, onde é que tem uma crença, uma fé
que o seu Deus está no céu, a não ser no cristianismo. O Deus não está posto em um ambiente fechado ou mesmo aberto em exposição aos olhos crédulos ou incrédulos, mas o nosso Deus está no céu. O Deus desse povo está no céu. Ou seja, quer implicar com ele, vá lá. Quer discutir com ele, vá lá. Quer ser contra ele, chegue onde ele está. Deus está no céu. É o Deus de Israel. O seu Deus, Israel. Está o nosso Deus no céu. E ainda diz mais, isso é o versículo de número 3. E tudo ele faz como lhe agrada. Como ele lhe apraz, ou seja, como ele tem prazer. Irmãos, ele está no céu e ele não faz nada como eu quero, ou como eu entendo, ou como você quer, ou como você deseja, ou como você pensa. Ele faz como lhe agrada. Como lhe agrada. Ele tem o controle, ele tem o poder, ele tem o domínio. E aí, já que ele diz, ele está no céu e ele faz tudo como lhe agrada, aí ele vai dizer: e o Deus dessas nações aí? E o Deus dos que nos afrontam? Eles são de prata, eles são de ouro, são obra das mãos dos homens. E aí ele vai dizer que ele tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, as mãos deles não apalpam, os pés não andam, som nenhum sai da sua garganta, e o pior de tudo é que se transformem como eles, sejam semelhantes a eles, os que o fazem e os que o adoram. Em outras palavras, é o seguinte: o Deus que tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, nariz, mas não cheira, som nenhum sai da sua garganta, esse Deus está o quê? Qual é o estado dele? Está morto. E ele diz: quem faz ele e quem o adora, se torna igualzinho a ele. Não tem vida. Está morto. Mas ele vai dizer, no versículo 9, a partir do versículo 9: Israel, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A comunidade de Israel, sacerdotes, liderança, os prosélitos, ou seja, os mais jovens, os mais recentes, os novos que chegaram ali, que ainda não conhecem muita coisa, não sabem muito acerca da fé e do Deus de Israel, não importa. Não importa a sua função, não importa o seu cargo na igreja, não importa o seu tempo de crente, não importa. O que importa é que o que ocupa o seu coração, o que ocupa a sua alma, é o Deus de Israel, é a fé no Deus de Israel. E ele vai dizer: confia nele, confie no Senhor, porque Ele é o teu amparo e Ele é o teu escudo. Ele é o teu amparo e é o teu escudo. Isso é o quê? São dádivas concedidas àqueles que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor, Ele guarda. Quem confia no Senhor, Ele ampara. Quem confia no Senhor, Ele cuida. Quem confia no Senhor, Ele protege. Ah, mas aí eu sofro, mas o Senhor está comigo enquanto eu sofro. Eu tenho perdas às vezes, vem alguns danos da nossa vida, mas Ele não nos deixa. Ele está conosco. Irmãos, eu não
eu não sei se é porque eu sou pastor, não, que eu conheço aqui, eu espero que aqui ninguém seja assim, não. Mas eu fico assim, sabe, incomodado com como é que crente é crente, sabe? E é crente, sabe, já sabe de quais são as igrejas. Quando chega no lugar, faz a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, né? Ele não se satisfaz de dar a paz do Senhor para todo mundo, né? É a paz do Senhor para tu, a paz do Senhor para tu, a paz do Senhor para tu. Já sabe como é. Esse estilo, sabe, que é mais santo do que todo mundo. Parece que é a primeira coisa que aprende quando chega lá na igreja deles. Aí eu estou trabalhando. Eu trabalho numa sala que só tem uma brechinha desse tamanho, sabe? Eu falar com as pessoas. Aí o caba chega, às vezes ele não sabe que eu estou. Meu irmão, que boca. Que boca, sabe? Chega dizendo, ontem à noite foi uma benção, viu? Deus usou o vaso, que Deus fala, né? E quando Ele quer, Ele fala, né? Tu sabe, né? Eu fico olhando assim, E o cara me ensinando, sabe? Porque, olha, Deus, a irmã, aquela irmã do ciclo de oração, sim. Aquela irmã, quando aquela irmã abre a boca, tu não sabe nada não. Só não sai para ele o que a irmã fala. A irmã é vaso de Deus, a irmã quando abre a boca e ele não aprende nada do que a irmã fala. Quando ele chega na sala, que a irmã não está, eu estou do outro lado da parede, meu Deus do céu. E o pior de tudo, que vai chegando um colega de trabalho que não é crente, ele repete a mesma coisa, sabe? A revolta que ele está, a raiva que ele está, ele diz, não é mesmo, essa não sei o quê, e aquela não sei o quê, né, não sei o quê. E eu fico imaginando, esse povo não conhece o Deus que eu conheço, não. Conhece não, irmão. Conhece não. Irmão, o Deus que me faz pregar esse evangelho aqui é o mesmo Deus que segura a minha língua para não estar chamando palavrão amanhã, irmão. É o mesmo Deus que freia a minha boca para mim amanhã não estar dizendo um monte de coisa por aí fora. É o mesmo Deus, mas é o mesmo Deus. E se não for, ai de mim. Mas isso é só para pastor, irmão? Não, é para quem é crente, é para você. Você serve o mesmo Deus, você tem a mesma proteção, você tem o mesmo cuidado, Ele é amparo e escudo na sua vida também. Que Deus me guarde, que Deus me ampare, que Deus cuide de mim. Aí Deus me cuidou do malfeitor e da minha língua bendita, maligna, que só sai coisa ruim, irmão. Que Ele me ampare, que Ele me livre também, que essa língua seja transformada, em nome de Jesus. Irmãos, ainda bem que Jesus não veio ainda, porque a gente precisa muito de conserto diante dEle aqui nessa terra. Ainda bem que Ele não veio ainda. As dádivas são concedidas àqueles que nele confiam. Versículo 9, Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu. Versículo 10, vamos juntos. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é e o seu. Oh, irmãos. Versículo 11, confiem no Senhor quem teme a Ele. Você teme a Ele? Então confie nele. Por quê? Ele é o quê? É o seu escudo. Ele não foi amparo somente para Israel, ele não foi amparo somente para Arão, ele não foi amparo somente para Abraão, ele não foi escudo só para eles, ele é para você também. Ele é amparo e escudo. Quando eu digo assim, quando eu digo que eu tenho filhos, os filhos que eu tenho, a maneira como eles são, não são como eu mereço, não. Eu sempre digo isso, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz para ter meus filhos bênção como eles são? E eu só tenho a imaginar uma coisa, é que Deus, Ele cuida de nós. Ele é amparo, Ele é escudo.
Você tem coisas que você não vai poder fazer na vida do seu filho nem no coração dele. Confie no Deus poderoso, porque Ele cuida. Ele vai fazer coisa no coração dos seus filhos, no coração da sua filha, que você não pode fazer, que você nem imagina. Agora, confie nele. Confia no Senhor, quem? Os que temem o Senhor. Confie nele. O que você não pode, Ele pode. O que você não faz, Ele faz. E aí no versículo 12, eu já falei logo no início, né, que se você ler o versículo 12 até o 15, a gente vai fazer essa leitura logo agora. De nós se tem lembrado o Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já se sentiu esquecido de alguém. Já? Principalmente do pastor da igreja. Olha, não é? A gente não esquece. Esquece. Esquece, irmão. Agora, você imagina, a igreja pensa assim, que na igreja, eu estou dizendo isso que eu sou pastor, eu sei quanto que eu esqueço, né? Esqueço. Tem hora que eu lembro tanto, digamos assim, da irmã Wilma, esqueço da irmã Nininha. Lembro tanto da irmã Tereza, esqueço do irmão, esse bigodudo aqui, do irmão Igor. Isso às vezes é tão assim, tão frustrante para as pessoas, para alguém na igreja. É tão triste, né? Aí eu vou dizer só para você o seguinte: não queira estar na pele do pastor. Porque se o pastor esquece de alguém da igreja, imagina se o pastor, em algum momento, ele vai se sentir esquecido de alguém, né? Imagina. Mas de nós, de você, o Senhor tem lembrado. Ele não esquece. Deus não esquece de nós. E tem gente que não esquece não, tem gente que abandona mesmo, né? A gente às vezes não esquece, às vezes a gente despreza, abandona mesmo, larga para lá, né? É verdade. Que bom que Ele não faz isso. O Senhor, Ele tem lembrado de mim, Ele tem lembrado de você, Ele tem lembrado de nós. Aí vai começar a outra parte. Ele lembra e Ele nos abençoará o quê? 2 vezes. Abençoará 3 vezes. Ele abençoa grandes e pequenos. Vamos lá. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Versículo 15. Sede benditos. Seja abençoado do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. Ninguém fez Ele foi quem fez todas as coisas. E é Ele quem abençoa a sua vida. Então Deus é Deus que se lembra e abençoa. Ele não somente lembra e diz: olha, eu estou lembrado de você, mas Ele lembra e vem com bênção dEle na nossa vida. Ele lembra e vem com bênção. Irmãos, as promessas de Deus não caem por terra. Os nossos votos caem. Oi. Chegou uma pessoa, não aqui. Eu dirigi numa congregação, eu já conhecia a pessoa antes. Chegou na igreja, chegou logo à tarde, falou comigo. E quando foi à noite, ele disse: hoje à noite eu vou estar aqui no culto. E a irmã dirigindo o culto, a irmã Nazinha, até dirigindo o culto, deu oportunidade a ele. Ele chegou e disse assim: quero dizer à igreja que a partir de hoje eu estou aqui nessa igreja, estou com o pastor Alessandro, vou trabalhar com ele aqui. Foi a única vez que eu vi ele num culto, na igreja que eu dirigia. Foi a única vez que eu vi ele num culto que eu dirigia.
que no culto, na igreja que eu dirigia, está entendendo? Eu já tive com ele em outros cultos, já preguei junto com ele, já andei junto com ele, já me reuni com ele, já louvamos a Deus, adoramos a Deus junto, cultuamos a Deus junto. Mas você já pensou como é a coisa? Eu não chamei, eu não convidei, o cara chegou para mim assim, disse, ninguém chamou, ninguém disse, venha, ele veio, disse, eu vou aqui hoje à noite. Chegou à noite e disse para a igreja todinha. Aí mandei a oportunidade, ele chegou e disse, a partir de hoje eu estou aqui, vou trabalhar com o presbítero Alessandro, com os irmãos aqui na igreja, vou trabalhar nessa igreja. Foi a última vez que eu vi ele naquela igreja. E parece que foi a primeira também, foi a primeira e a última. Cheguei e despediu-se na mesma hora. Deu adeus. Eu acho que o bem-vindo lá não foi bem-vindo não para ele. Essa igreja ama você e sua família. Ele disse, eu não quero não, esse amor não. Foi-se embora. Você já pensou nisso? Deus chega, lembra de você e ainda abençoa a sua vida. A gente esquece dele. Por algumas vezes, a gente despreza os caminhos do Senhor. Então, lembre-se de uma coisa. Ele não abençoa somente a casa de Israel. Ele não abençoa somente a Arão. Mas ele abençoa os que temem ao Senhor. Ele abençoa a sua vida. Ou seja, a bênção dele é para os que temem ao seu nome. E ele vai dizer, tantos pequenos como grandes, não importa o tamanho, então não importa se alguém te enxerga, se alguém te vê, não importa se alguém lembra de você, ele te abençoa. Deus te ama e Deus tem misericórdia da sua vida. Essas misericórdias de Deus, elas são a convicção, melhor dizendo, de que Deus, Ele lembra de nós. As misericórdias dele sempre nos alcançam. A bênção está destinada à casa de Israel, a Arão e aos que temem a ele, sejam grandes e pequenos. Deus é Deus que abençoa com bênçãos. E ainda mais, se você observar o versículo 14, o Senhor, Ele vos aumente o quê? Bênçãos e mais bênçãos. É o Deus da bênção aumentada. Pense numa bênção que você deseja que aconteça na sua vida hoje. Pense nessa bênção que você tanto precisa agora, vamos dizer assim. Imagine uma bênção que você está desejoso ou necessitado desse Deus. Esse Deus, Ele é poderoso para te dar a bênção aumentada mais e mais. A bênção dele é sobre vocês e sobre quem? Sobre os vossos filhos. Deus não se contenta em abençoar você. Deus não se contenta em abençoar somente a sua vida. Ele quer abençoar ao redor. Ele quer abençoar outros. Ele quer que você olhe para os seus filhos e diga, é Deus na vida deles. Ele quer que você olhe para aquilo que Ele lhe deu e diga, é Deus que me deu. Eu recebi de Deus. Eu tenho tudo para ser grato a Ele, porque isso é bênção e bênção aumentada na minha vida. E Deus não é um lugar que mesmo tendo, por exemplo, a Alessandra está lá trabalhando na mineradora, e minerador, o cara está trabalhando na rocha, procurando o minério lá, né? Aquele trabalha lá é cobre, e parece que a previsão de vida para o minério, que tudo tem um prazo, né? Você chega lá, vai cavando, vai chegar um dia que vai acabar o minério, estão tirando, vai chegar um dia que tem que sair dali, tem que parar porque não vai ter mais minério. Mas descobriram, é claro, eles vão além de tirar, eles vão estudando, estudo, né, e pesquisa e mapeamento, tanto é que o trabalho da Alessandra foi para mapear. Não quer dizer que isso é o resultado, não é esse já não, mas assim, mas já tem resultados, por exemplo, já tem resposta de que a vida da mineradora lá parece que era até 2023, lá,
A gente está em 2025, agora ele já tem agora, já tem uma outra data, é para 2040, 2050. Então, é muito minério, né? Mas assim, para descobrir tem que estar cascaveando, tem que estar quebrando, tem que estar explodindo rocha, tem que estar abrindo. Eu esqueci o nomezinho, rapaz, falei com ele essa semana, ele falou tanto, repetiu tantas vezes, tem um nomezinho que se dá para essa, eu acho que é fenda, tipo fendas que se abrem, que eles abrem. É tantas, tem isso. Veja, Deus, Ele não é para você estar quebrando, buscando, Ele é a fonte da bênção. Ou seja, não tem como você encontrar-se com Deus, servir a Deus, amar a Deus, e não ter a bênção dEle mais e mais sobre a sua vida. Agora vamos entender. Amar a Deus, servir a Deus. O Senhor, Ele é amparo e escudo para quem? Para a casa de Israel. Ele é amparo e escudo para quem? Para a casa de Arão. Ele é escudo e amparo para quem? Para os que temem ao Senhor, sejam pequenos e grandes. Não é para quem está na igreja, não é para quem é crente, não é para quem vem para culto apenas, é para quem teme ao Senhor. É para quem ama, para quem vive para o Senhor. Ele é Deus que ampara e que protege. E Ele abençoa com bênçãos aumentadas, mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. E aí a gente vai para a parte final, versículo 15. Perdão, versículo 16. Versículo 15 já foi, sejam benditos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus de quem? Do Senhor. Mas a terra, Ele deu-a aos filhos dos homens. Deus é Deus digno de toda a nossa consagração. Deus está no céu. Cuide, você não está no céu ainda não. Você está aqui na terra. Não se engane. Quem está no céu é Deus. A gente está aqui, viu? Não se esqueça disso não. Os céus são os céus não é dos homens não. Tem gente que pensa que manda no céu, né? Tem pastor, pregador que manda no céu. Já mudaram o nome dos anjos? Tem um pregador pregando aí dizendo, o arcanjo Sebastião, não tem mais Miguel, não, agora é tanto nome que botaram para anjo. Tem um anjo aqui, e o anjo fala o que ele manda. Anjo vai ali e cura aquela irmã, o anjo vai ali, ou seja, os céus são os anjos estão aonde? Na minha casa não tem cama para anjo não. A minha casa tem cama para meus filhos, para minha família e para mim. Os anjos, eles até cuidam de mim, mas quem manda é o Senhor. Porque quem está nos céus e quem manda lá é Ele. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu a terra para você. Então você não está no céu ainda não, você está aqui. Cuide em ser crente nesse lugar que você está. Cuide em ser, deixa eu usar aquela linguagem muito usada aí. Cuide em ser vaso de Deus agora, aqui na terra. Seja de Deus mesmo, viva para Deus mesmo. Seja bênção agora, enquanto você está aqui na terra. Não espere ser bênção quando chegar lá não, porque não entra não. Só entra lá quem foi bênção aqui na terra. Então seja bênção aqui. A terra deu aos filhos dos homens, ou seja, o lugar que Deus colocou você para ser bênção é aqui nessa terra.
Seja consagrado a Deus aqui, seja santo para Deus aqui, adore a Deus aqui, santifique-se para Ele aqui, viva uma vida que agrade a Ele aqui, nessa terra. Represente os céus aqui. O Senhor está entronizado no céu e ali Ele reina soberanamente, Ele manifesta a sua glória, a sua grandeza. Mas o homem, Ele deu a responsabilidade aqui na terra. É aqui que o homem domina, é aqui que o homem governa, é aqui que o homem reina, é aqui que o homem triunfa, é aqui que o homem prospera. Não pense que lá no céu a pessoa vai ser promovida, lá no céu não tem promoção, lá no céu ninguém é graduado, lá no céu não tem faculdade, lá no céu ninguém se forma. Estude aqui, se dedique aqui, seja um bom profissional aqui, seja honesto aqui, faça as coisas direitas aqui. Viva a sua vida com Deus aqui. Que a sua língua confesse ao Senhor agora. Que a sua língua declare que Ele é o seu Deus hoje. Que você viva uma vida de sujeição e de submissão a Ele aqui. E que tudo que você tem, diga, é do Senhor e é para a glória dEle aqui, agora. Ou seja, Ele vai dizer no versículo 17... Os mortos não louvam a Deus, o Senhor, e nem os que descem à região do silêncio, nem os que descem à sepultura, eles não louvam a Deus. Quem louva a Deus é você. Os mortos não têm poder, os mortos não conseguem cantar, os mortos não conseguem adorar, os mortos não conseguem servir. Então viva hoje para a glória de Deus, sirva a Deus agora. O compromisso da nossa consagração é hoje e sempre. Como é que ele diz no versículo 18? Vamos juntos? Que versículo foi aquele antes? Foi qual? Foi o 17? Foi? Volta de novo para ver. Voltou, não foi sim. Nós, vamos juntos? Nós, porém, bendiremos o Senhor. Quando? Desde agora e para sempre. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Vamos colocar em pé para nós orarmos a Deus. Mesmo que os ímpios permaneçam em silêncio, nós vamos adorar o Senhor e bendizer o nome dEle desde agora e para sempre. Porque os mortos não farão, mas nós que estamos vivos faremos. Nosso compromisso é bendizer a Deus desde agora e para sempre. Charles Spurgeon disse assim: embora os mortos não possam louvar a Deus, e os ímpios não desejem fazê-lo, e os descuidados não louvem a Deus, ainda assim nós gritaremos aleluia para todo o sempre. Nós louvaremos ao Senhor para sempre. Vamos declarar que Ele é grande? Vamos dizer que grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós louvamos a Deus por sua bondade e graça. Louvamos a Ele por suas bênçãos aumentadas, bênçãos múltiplas, bênçãos para pequenos e grandes, bênçãos para pais e filhos, bênçãos para aqueles que estão vindo de longe ou para aqueles que chegaram agora. Bênçãos e mais bênçãos Ele tem para todos nós. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Senhor, nós te adoramos. Te adoramos porque tu és o Deus da bênção. Tu és o Deus que és amparo e escudo, Senhor. Não foi apenas com Abraão, não foi apenas com Arão, não foi apenas com o povo de Israel. O Senhor é com o seu povo, com os que temem ao seu nome ainda hoje. E o Senhor é com os seus filhos ainda hoje. E nós louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque a tua bênção não é apenas individual, ela não é apenas pessoal, ela não pertence a mim, ela é dos que temem ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Altíssimo. Louvado seja o teu nome, porque ainda que zombem, ainda que ridicularizem a nossa fé, o Senhor é amparo e escudo. O Senhor não esquece. O Senhor lembra e vem nos abençoar, diz a sua palavra. Louvado, louvado, louvado é o teu nome, Altíssimo. Ainda que em alguns momentos, Senhor, a gente sinta-se só, esquecidos, abandonados, não lembrados, Senhor. Mas o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. O Senhor é a fonte das bênçãos
E nós confiamos, ó Deus, a nossa vida, nós confiamos a nossa casa, nós confiamos a nossa família, nós confiamos os nossos, nós confiamos o nosso emprego, nós confiamos, ó Deus, os negócios, nós confiamos, ó Deus, a nossa saúde, nós confiamos tudo, confiamos ao Senhor, porque o Senhor é a bênção, o Senhor é a bênção, e o Senhor nos abençoa, diz a sua palavra, o Senhor nos abençoará para sempre e sempre. E nós declaramos, Senhor, como salmista, no Salmo 115 e no seu versículo 18, nesse último versículo desse Salmo, Senhor, nós declaramos que nós bendiremos o Senhor, o nosso Deus, para todos sempre, nós bendiremos o Teu nome, com a nossa voz, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Bendito é o Senhor para sempre, bendito é o Senhor para sempre. Os mortos espiritualmente não fazem, os incrédulos não creem, mas nós bendiremos o Senhor. Bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, ó Deus, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Altíssimo. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Graças te damos, ó Deus. E levamos, Senhor, essa palavra de bênção sobre nossas vidas. Levamos essa palavra de bênção sobre as nossas cabeças. Levamos essa palavra de bênção em nossos corações. Levamos essa palavra de bênção sobre o nosso lar e família. Levamos essa Tua palavra de bênção sobre todas as áreas da nossa vida. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.